Fala galera, tudo certo? Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre treino. Semana passada era para ter feito um vídeo para vocês, mas tive uma semana conturbada aí com influenza e fiquei um pouquinho afastado. Fiquei de cama, fiquei de sofá aí, semana inteira sem energia para fazer muita coisa além de pensar na recuperação. E bom, perdi uma semana de treino, né? Mais uma semana de treino, da qual esse ano me tirou aí da rotina devido a ficar doente ou algo do tipo, né? Esse ano já foi Covid, foi bronquite, foi lesão e agora foi influenza. Tem que bater na madeira, fazer uma reza brava, porque um ano e um mês viajando o mundo, eu não fiquei nem um dia. Fiquei uma vez só doente, mais ou menos lá na Bélgica, eu fiquei uns 2, 3 dias meio ruim. Em Berlim também, mas por causa do frio deu um resfriado assim, né? Foi na mesma data, na verdade. De Berlim nós fomos para a Bélgica e deu um resfriado, a gente pegou -8, então, né, o nosso corpo não estava adaptado a isso. Mais 2, 3 dias de resfriado e vida continua, né? Aqui já no Brasil, quase um ano, hoje tá dando quase um ano que a gente está aqui no Brasil de novo. E olha, por mais que a gente cuide, a gente se alimenta muito bem, a gente tenta dormir bem, mas de vez em quando a gente tem uma troca muito grande de contato com pessoas e acaba que isso nos prejudica, né? Porque para todo mundo, né? Tem muito caso aí de Covid ainda, bastante gente com sintomas de influenza e entre outras coisas por aí, né? Então tem que se cuidar, temos que nos cuidar porque isso realmente tira a gente da rotina normal e quando isso passa a ser uma coisa mais rotineira, alguma coisa está de errado, né? Ou a nossa imunidade, ou o ambiente que a gente está, ou sono, alimentação, a gente tem que investigar. E isso faz parte do planejamento, né, do qual eu vou falar aqui para vocês um pouquinho hoje, e também faz parte aí do processo do dia a dia da nossa vida, né? A gente tem que saber lidar com essas questões. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei muito doente, e uma coisa que eu atribuo muito a isso, galera, é a natação, tá? Quanto mais eu nado, menos doente eu fico. Eu tenho nadado pouco, então mais um aviso aí de que eu tenho que voltar a nadar mais, né? Mais. Ajustar a rotina para isso. E, bom, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia falar, falei para vocês algumas pessoas nos grupos, né, grupo de 21K, que nós iríamos bater um papo sobre treinamento e falar um pouquinho mais sobre esse processo agora, né, esse atual momento em que vocês acabaram a meia maratona de Pomerode, alguns fizeram a meia maratona do Bela Vista, alguns ainda tem, algum outro tem prova ainda pela frente, mas praticamente o calendário anual ele está se acabando, né, em relação a provas grandes, provas conhecidas da nossa região. Tem outras tantas ainda aí, mas provas grandes, foco da galera praticamente se acabando. E o que a gente faz, né? O que a gente faz agora? O que eu faço daqui para frente? Eu paro de treinar porque é final de ano, eu meto o pé na jaca, os 2 pés na jaca e aproveito esse período aí de novembro, dezembro, 2 meses grandes, né? 2 meses cheios aí de treino que a gente vai jogar fora só porque a gente tem que aproveitar. Negativo, né? A gente tem que planejar nosso ano seguinte e a gente começa agora, né? A gente entra no período de base, a gente muda as dinâmicas de treino e vai mudar. Tanto a galera do grupo de corrida vai sentir essa mudança, a galera que pega a planilha, né? Quem não tem nenhuma prova foco agora, a gente vai sentir essa mudança também. O pessoal que treina com a gente aí vai ver que vai mudar bastante a dinâmica e eu quero fazer esse vídeo aqui justamente para explicar para vocês o que é esse período de base, né? O que acontece nesse momento, como é que ficam as dinâmicas de treino, quais serão as semanas que vão percorrer esse período de base, como é que vai ser o aumento de volume, como é que vai ser a intensidade, fortalecimento disso. Então é um vídeo em que eu vou rabiscar um pouquinho aqui para vocês, eu vou deixar a câmera virada para o papel. Eu gosto, quem já fez uma conversa comigo sabe que eu gosto de conversar escrevendo, eu estou até aqui ó, com a canetinha na mão. E, bom, vamos lá, vamos começar então, vou ajustar aqui a câmera para que a gente possa fazer um bate-papo. Eu vou falando normal, vou escrevendo e vocês vão acompanhando aqui pelos meus rabiscos. Beleza? Bom, galera, já estava fazendo uns esboços aqui antes, né? E muita gente fala sobre base, né? O que eu quero fazer a base agora, vou começar a base agora. A base vai durar 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Mas o que é a base? Né? Muita gente pergunta às vezes para mim o que é a base, Pato. A gente fala tanto isso aí ano após ano e às vezes é tão incompreensível para tantas pessoas, né? Bom, primeiramente a base ela não é um período competitivo, galera. Ou seja, a gente não vai ter nosso principal rendimento do ano aqui, tá? Nesse período de preparação.
A base nada mais é do que a gente pegar um período do ano que a gente não vai ter tanta prova e trabalhar bastante os fundamentos de treinamento, né? Pensando no decorrer do ano todo. Então, por exemplo, estamos aqui, ó, novembro, dezembro, né? Novembro, dezembro, certo? É um período que a gente não tem tanta prova mais específica. As provas específicas já aconteceram por aqui, né? E ao mesmo tempo nós também temos aqui, mais ou menos aqui, tá? Janeiro e fevereiro, certo? Fevereiro. Homens, né? Não fazem as coisas ao mesmo tempo. Escrever e falar é complicado, né? Bom, então nós temos um período em que as pessoas não têm tantas competições alvo aqui, né? Ao contrário do hemisfério norte agora, que as principais provas começam a ser agora, né? Como aconteceu no final de semana aí, Nova York, Chicago, né? E vai vir outras tantas pela frente. Aqui no Brasil as principais já aconteceram, elas acontecem entre o período de fevereiro até agora aí por novembro. Aí entra o verão, um calor do cão, né? As pessoas começam a entrar nas férias. As férias da galera do hemisfério norte é por aqui, né? Então é um pouco invertido o nosso calendário, mas ok. Então a base é um período aí que consiste entre 8 semanas, tá? E 10, 12 semanas, onde a gente trabalha esses fundamentos. Agora esquece essa parte de cima, certo, galera? Então nesse período aqui, a gente vai trabalhar o quê? Volume, a gente vai trabalhar uma certa intensidade, né? A gente vai trabalhar fortalecimento algo específico para tudo isso especificamente para preparar nosso corpo para as outras tantas semanas do ano, certo? Então, digamos que aqui tenham de 8 a 12 semanas, nos resta todo aqui um ano inteiro de competição depois pela frente, onde a gente não vai talvez trabalhar de forma específica aquilo que vai ser trabalhado aqui na base, mas a gente vai trabalhar daí de forma específica aquilo que precisa ser trabalhado para atingir os objetivos. Então, por ano, normalmente a gente gosta de fazer 2 picos, né? Todo mundo, quem trabalha com treinamento, sabe que o correto são 2 picos. Ou 2 provas-alvo, né? Vamos falar assim então, esquece os 2 picos aqui, ó. 2 provas, tá bom? Então, com essas 2 provas que a gente seleciona no calendário, eu já tenho a minha mais ou menos selecionadas, a gente normalmente coloca aí uma no primeiro semestre, né? Que vai no caso de fevereiro até junho, e a outra que vai às vezes de junho até essa época agora ali, mais ou menos de novembro. Para minha felicidade, eu tenho uma prova aqui, dia 7 de junho, bem no meio do ano, né? Então, eu estou começando agora a preparar a base, essas próximas 8 semanas, 8, 12 semanas, pensando já lá no meio do ano, né? Eu tenho bastante tempo para me preparar, para me ajustar para isso aqui, tá bom? Então, durante essas 8, 12 semanas, a gente vai fazer um aumento progressivo de volume em 3 partes, 3 blocos, tá? Onde a gente começa com um volume um pouco mais baixo, mas a gente trabalha alguns estímulos de intensidade em rampa, a gente trabalha um aumento de volume, digamos que aqui sejam 4 semanas, né? A gente vai trabalhar um aumento gradativo de volume semanal e isso vai aumentar ao longo das outras semanas, né, que estão aqui, certo? Que estão entre essas 8 a 12 semanas. Esse volume ele vai crescer gradativamente semana após semana. A sobrecarga de fortalecimento também vai crescer progressivamente, se tornando com muito mais carga e muito mais dinâmica voltada para a corrida daqui para cá. Aqui a gente começa com o básico, aqui a gente termina com os treinos bem mais dinâmicos, bem mais intensos, né? E também tem um período em que o volume e a intensidade começa a entrar em choque, né? Onde a gente está com o volume elevado e a intensidade começa a aumentar também. Então, eu gosto sempre de explicar para a galera que durante o período de base, a gente, digamos que esse aqui seja o período de base, certo? Esse períodozinho aqui. A gente não trabalha só volume nesse período aqui. A gente trabalha volume, mas também trabalha intensidade. A intensidade ela vai vindo, né? Ela vai vindo, até um ponto que ela começa a se cruzar. E aqui a gente começa a trabalhar um período com mais intensidade, a gente quer ficar melhor em velocidade, a gente quer melhorar o 10.000, quer melhorar o 21. E aí, automaticamente, eu não posso começar a trabalhar a intensidade daqui para frente. Eu já começo alguns estímulos mais baixos aqui e vai aumentando. A mesma forma como eu também não paro de fazer volume aqui, né? O volume ele vai caindo depois e vai indo mais até lá mais para frente, tá? Então, são períodos que eles se cruzam muitas vezes, né? Então, eles estão entrelaçados. Quanto mais aqui no início, menos intensidade. Quanto mais aqui para o final,
mais intensidade. Então, um período de base aqui que pode durar de 8 a 12 semanas, né? E depois a gente entra num período aqui já de específico para as provas, né? Que pode ser para 5, para 10, para 21, para 42, dependendo do objetivo de cada pessoa, tá bom? E aí nós temos todo um ano, onde nós temos que dar, normalmente, 2 picos de treinamento. O meu primeiro pico, por exemplo, vai ser BC, Balneário, 21 km de Balneário Camboriú, né? Que, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui meu rascunho que eu fiz antes que é ao vivo, né, galera? Vamos lá, vamos fazer ao vivo. É em abril. Aqui, ó, dia 17 de abril, tá? Não, desculpa. 13 de abril, tá? É a minha 23ª semana de treinamento, dia 13 de abril, certo, galera? Aqui vai acontecer a meia maratona de BC. Então, aqui eu vou ter tido aqui 12 semanas de base e depois mais algumas semanas, se não me falha a memória, aproximadamente mais 11 semanas, tá? De treino, 11 semanas até a minha primeira prova, certo? 11 semanas. Então, nessas 11 semanas, a gente vai trabalhar mais intensidade, um volume mais específico para meia de BC, né? Que então não vai passar de 18 km, por exemplo, de treino mais longo. Vai trabalhar muito a intensidade que eu quero fazer na prova. E depois, o segundo pico fica para aquela prova que eu falei, aqui no meio, né? Que seria mais ou menos por aqui assim, umas semanas depois, que vai ser dia 7 de junho. 7 de junho, aonde vai ser o 21K de Porto Alegre, tá? Então, nessa prova aqui, a gente já vai estar muito melhor que nessa prova, vai estar muito melhor que aqui no final da base, vai estar muito melhor que aqui no começo da base, porque já vão ter passado, né, nesse período todo, aproximadamente quantas semanas? 31 semanas, né? Ou seja, até metade do ano, 2025, eu tenho 31 semanas para fazer de 8 a 12 semanas de base, né? Depois eu vou ter um período de 11 semanas, onde 10 semanas serão mais específicas para meia maratona, mais uma semana de alívio, né? Para correr bem essa prova aqui. Depois, temos mais algumas semanas até Porto Alegre, que vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. 7 semanas, mais uma semaninha de folga ali no final para a prova. Então, esse é o período onde, especificamente agora, nós estamos entrando, pensando já na preparação para ABC, pensando já na preparação para Porto Alegre, fechando assim o primeiro semestre do ano de 2025. Primeiro semestre, porque depois tem todo o segundo semestre ainda, mas o foco é essa aqui, né? Mas antes dela tem uma pausinha em Balneário para a gente fazer uma boa prova. Então, galera, nesse período de base, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiramente, que a gente vai compartilhar com vocês esse período, né, do início ao fim. Então, aquelas pessoas que estão querendo fazer o seu primeiro 21 km, primeira vez, tá? Ah, mas a base é para todo mundo? Sim, para todo mundo, tá? Isso é normal, todo mundo tem que fazer. Independente de se a pessoa é iniciante, se a pessoa já corre já com um pouco mais de performance, se o cara é alto rendimento. A base ela é uma preparação para o ano que vai vir. Então, a gente vai fazer uma dinâmica de treino específica, com menos intensidade, com um pouco mais de volume, progressivo ao longo do tempo, com alguns exercícios ao longo do período de base, para tornar vocês mais fortes, mais resistentes e dando condições de lá na frente vocês correrem mais rápido, tá? Então, digamos que o grupo, vamos dividir em primeiro, segundo e terceiro grupo, tá? Digamos que eu, Pato, me coloco no terceiro grupo, tá? Vai ter uma galera aí que já corre meia maratona e quer evoluir na meia maratona, vai estar nesse segundo grupo. E aquela galera que aqui é quem já corre, né? Quem já corre uma meia. Que já corre uma meia, mas acha que tem que treinar mais, tem que evoluir mais, fez 1, 2 meia maratonas e querem fazer a terceira, quarta meia maratona, pense em fazer uma maratona em 2025, 2026, tá? Essa galera aqui, tá no segundo grupo. Aqui no primeiro grupo, vamos lá, galera que tá querendo fazer a primeira, né? Quer fazer a primeira, desculpa a letra aí, né, galera? Vamos lá, né? Fazer a primeira meia maratona, tá? Fazer a primeira meia maratona. Então, essa pessoa que quer fazer a primeira meia maratona dela, ela vai fazer a base também. Vai fazer um período que vai rodar aí até um 12, um 14 km, para ela se acostumar com esse volume.
e depois vai ficar algo mais específico, né? Mais voltado para minha maratona dentro do ritmo dela, respeitando as limitações dela. E aqui, uma galera que já roda um pouco mais, por exemplo, que treina com a gente. Tem aí o Gabriel, né? Tem o eu que quero bater meu tempo, quero correr abaixo de 1h10. Há tempo que eu tô querendo fazer esse tempo aí, né? Abaixo de 1h10, faz muito tempo que eu fiz esse tempo aqui. Tá na hora já de eu bater isso. O Gabriel, o Pensador, tem o Pato, tem o Alexandre, que corre forte. Enfim, quem mais aí que corre bem também? O Rodrigão, que tá voltando, um cara que já correu para 1h17, né? Então, essa galera aqui entra nesse grupo comigo. E o que diferencia esses três grupos, tá? Diferencia aqui, claro, o volume de treino e a carga de treino que esse grupo vai fazer em relação a esse volume aqui é maior e maior que esse aqui também, né? É óbvio que quem está começando não vai fazer o mesmo treino que o meu e nem o mesmo treino que o grupo 2. Mas a dinâmica na questão de formatação da semana, segunda, quarta, né? Vamos chutar assim só para vocês entenderem, sexta e sábado ou domingo, né? Vamos lá, digamos que sejam 4 treinos na semana. A dinâmica de treino, se vai ser rodagem, se vai ter uma pista ou alguma outra coisa, né? Uma rodagem mais longa, tá? Ou não, né? Ou aqui o longão, treino com morro, às vezes aqui vai entrar um treino longo de tempo, né? De desprendido de treino com bastante morro. Normalmente que serão treinos mais rodados, né? Não vão ter intensidades, não vai ter aquelas séries assim 10 de 400, maluco. Não vai ter 20 de 200, forte, não. Serão outras séries, tá? A gente entra muito aqui com o fartlequezinho, né? A gente entra aqui com repetição em rampa, de tiro em rampa, tá? E aqui no meio entram, às vezes, também, depende da rotina de cada um, né? Vai entrar os fortalecimentos, que é super importante. Mas fortalecer como, professor? Vamos fortalecer 20 a 25 de tal exercício? Não vamos fazer assim. Resistência por resistência nós trabalhamos aqui, tá? Na parte específica, na corrida, tá? Aqui na parte de fortalecimento a gente vai trabalhar a força, a gente vai trabalhar ainda não tanto potência, mas a gente vai chegar a trabalhar potência durante o desenvolver dessas 12 semanas. Nós vamos começar com alguns exercícios mais básicos, né? Alguns saltos, certo? Alguns treinos trabalhando bastante membros inferiores, mas também, de certa forma, trabalhando todo o corpo, trabalhando de forma geral todo o corpo, né? Quanto mais a gente vir se deslocando para o lado de cá, no final da base, esses exercícios de saltos vão ficando com características mais de potência, pliometria, né? Onde a gente trabalha uma alta velocidade de execução, né? Por um curto período de tempo e com muita força, com muita potência, tá? Isso tudo vai ajudar a gente a correr melhor lá na frente, tá, galera? Então, a pessoa que vai começar aqui vai ter o nível dela, vai ter quem está começando a querer fazer o 21, vai fazer os treinos de fortalecimento parecido, voltados para o grupo dela. Vai ser parecido com o meu? Vai. Vai ter a mesma quantidade? Não, tá? Isso muda bastante. Isso igualmente para todos os grupos, certo? O mais importante é a gente saber que não adianta você querer correr 21 km ano que vem e pensar assim, novembro e dezembro agora não tem nenhuma prova, então eu começo a treinar lá em janeiro. Galera, lá em janeiro a gente já acabou a base. A gente está acabando a base, tá? Porque a gente tem que treinar depois que acabar a base mais um período aí de 10, 15 semanas para a prova, que é aqui. Então, se você perder esse tempo aqui da base e descartar essa preparação e deixar para se preparar aqui, né, para frente, você vai ter todo um período de base de novo, de 8 a 12 semanas, para conseguir estar apto para treinar lá para frente. Então, se você perde esse período, a única coisa que acontece é o seguinte, você não vai conseguir concluir talvez um objetivo que tinha de fazer uma boa meia maratona lá na frente. Você vai fazer essa meia maratona talvez de um outro jeito, um jeito um pouco mais tranquilo, sem querer bater o seu recorde, ou determinada marca que você poderia bater, e isso aqui vai ficar mais para frente, posterga, vai ficar mais para lá. Então é importante a gente entender que quando a gente faz um período de base, a gente prepara nosso corpo, né, para ele estar preparado para as cargas, né, cargas de treino. O que é a carga de treino? O volume e a intensidade por
períodos de treino, né, que vão fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, a prova específica que a gente quer, seja ela qual for, tá? E aí, dessa forma, a gente vai trabalhar sempre com um aumento de carga progressivo. Eu gosto de trabalhar sempre com 2 semanas de carga de treino, 1 semana de baixa, certo? Aí a gente trabalha depois de novo mais 2 semanas de carga de treino, depois a gente abaixa, né? Depois a gente vai mais uma vez trabalhar mais 2 semanas de carga de treino, depois a gente abaixa. Vocês vão vendo que é uma escadinha em blocos, né? Que ela vai crescendo, né? Essa escada aqui ela vai crescendo, cada vez vai crescendo mais, né? É como eu falei antes, a gente começa num volume mais baixo, né? E a gente vai crescendo o volume de treino, a gente vai prejudicando o nosso corpo de forma positiva, prejudicar de forma positiva, galera, tá? Vamos reforçar isso aqui. Para que a gente tenha condição de quando quando acabar a base e chegar ao período específico, nós possamos aí começar a treinar com mais intensidade. A gente vai baixar um pouquinho o volume, vai aumentar bastante a intensidade. Ao invés de fazer treinos mais rodados na semana, vão ter treinos mais específicos, com mais cargas, né? E vai fazer com que a gente fique mais rápido, absorva toda aquela resistência, toda aquela carga do que rolou no começo do ano, agora no caso, né? Final do ano até o começo do ano. E aí a gente consiga fazer um 21 bem feitinho aqui, por exemplo, né? Ah, conseguiu fazer isso aqui, agora então a gente tem mais 10 semanas para frente para fazer o próximo 21, fazer o Bela Vista, fazer Pomerode ano que vem. Pô, Pato, mas falta um ano. Galera, é assim que a gente faz treino, tá? É assim que a gente planeja as coisas, é assim que a gente executa e as coisas acontecem. Bom, galera, muita gente acha que isso acontece ao acaso, né? As coisas acontecem como elas acontecem, porque é só treinar e uma hora dá certo, né? E realmente, a gente vai treinando e a gente vai evoluindo. Mas as pessoas esquecem de pensar que se a gente faz a mesma coisa a vida inteira, é bem provável que a gente vai ter os mesmos resultados ou piores, né? Porque quando a gente mantém uma dinâmica de treino, uma carga constante, sem dar estímulos, acontece que a gente perde rendimento ao longo do tempo, tá bom? Então a gente precisa sim mudar os estímulos, e no período de base agora é o momento em que a gente começa a treinar mais leve, porém vai aumentando o volume, faz alguns estímulos numa dinâmica de treinos de rampa, né? Coisa que a gente faz também de vez em quando, né? De vez em quando a gente pode fazer essa brincadeira com esse tipo de treino de dinâmica, mas não sempre. Agora na parte de base a gente vai fazer um pouco mais. A gente trabalha também intensidade de tiros, né? De corrida, assim, não sendo em morro, mas não vai ser aquela coisa de 10 de 400, 20 de 200. Vai ser treinos mais flexíveis, mais tranquilos, pensando sempre em qualidade de treino, não na qualidade da intensidade ainda. A intensidade ela vai ficar um pouquinho de lado nesse momento. A gente trabalha a intensidade de uma maneira um pouco diferente. A carga de fortalecimento também é a mesma coisa. A gente vai treinar e isso vai mudar bastante coisa. Tá? A gente vai fazer alguns treinos bem específicos de base, a gente vai compartilhar com vocês durante esse primeiro mês, lá na Performance, para todo mundo que treina com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí lá nos grupos, tá bom? Então fique ligado sobre isso. E a ideia é que as pessoas sintam realmente que esse momento está sendo uma preparação para o momento seguinte, lá na frente. E com isso, vocês vão ter com certeza um rendimento melhor na hora que a gente começar o ano e falar, pô, eu não me matei de treinar, eu não fiz loucura, eu não chutei o pau da barraca, eu treinei de maneira consciente, tranquila, passo a passo, semana a semana, bloco em bloco, né? Durante 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. E daqui para frente eu estou apto a treinar, evitando lesões ao longo do período de 2025, evitando que o meu corpo esteja cansado na hora de treinar de forma correta, na hora que a gente for realmente exigir, e que meu corpo realmente responda, né, às dinâmicas de treinos mais intensas e mais curtas que vão acontecer após a base, pensando no ganho de qualidade aí, de velocidade do nosso corpo, para que a gente possa realmente percorrer uma distância de 5, 10, 21 ou 42 no menor prazo de tempo, que é isso que a gente sempre quer, né? Evoluir, tá bom? Então o período de base ele vem para realmente preparar o nosso corpo para aquilo que está sendo proposto para 2025. No meu caso, né, meia maratona de Balneário, minha melhor performance lá foi 1,14, eu acho, se não me engano. Faz 2015, se não me engano também, foi antes do Ironman Brasil.
melhor meia maratona da vida, 1h10, então também é o meu próximo objetivo, que vai ser, provavelmente, vou tentar bater esse tempo, vou tentar não, né, eu quero bater esse tempo, e vai ser lá em Porto Alegre, na metade do ano, e aí me sobra toda a metade do outro ano, onde a gente tem ainda um tempinho para às vezes fazer uma basezinha rápida, e aí nesse período ali vai ter uma surpresinha, a gente está planejando uma parada bacana para vocês, para performance, para outras pessoas também, no período entre junho e julho, e aí depois a gente tem ainda, provavelmente agosto, que é Floripa, onde eu gostaria de fazer mais uma vez a meia maratona que eu fiz esse ano, na qual eu estava machucado e me machuquei, né, durante a prova. Então, são 3 meia maratonas que eu quero fazer bem feito. Ah, tem mais uma. Bela Vista. Bela Vista me escapou esse ano, né? Infelizmente não consegui fazer, porque eu estava lesionado. Então, para ano que vem, são 4 meias, né? Eu estava falando que era 3, são 4. Balneário, depois Porto Alegre, Floripa e Gaspar, Bela Vista. Certo? Então, para ter uma boa qualidade ao longo de 4 provas de meia maratonas fortes, eu tenho que fazer uma boa preparação agora. Ah, Pato, mas é porque tu corre melhor e a gente não pensa nisso. Mas vocês também não querem melhorar? Né? Vocês também não querem evoluir? Então, para evoluir, vocês têm que se preparar. E a hora de se preparar é agora, onde a gente para de fazer provas, a gente foca mais na qualidade. Nesse primeiro momento, a gente fica um pouco mais lentinho, porque a gente começa a aumentar o volume gradativamente. Mas vai chegar um momento que a gente vai aumentar a intensidade e vai diminuir o volume. E é nesse momento que a gente começa a colher os frutos de um bom plantio, um bom preparo, né? E por isso que se chama base. Quando a gente quer construir um prédio, galera, quanto mais alto o prédio, maior é a base do prédio, né? Não tem como ser uma base pequena, senão o prédio ele bambeia e cai. Mesma coisa com a gente não bambeia e cai, a gente se machuca e não atinge os objetivos. Então é isso. Espero que dentro dos meus rabiscos eu possa ter falado um pouquinho mais para vocês sobre a base. Qualquer dúvida, procure a gente no Instagram, procure a gente nos grupos, procure a gente nos treinos, tá? A gente pode estar abordando isso aí de outras maneiras também. O mais importante é que vocês compreendam que essa preparação é fundamental, tá? É na base que a gente trabalha os fundamentos, por isso que é fundamental. Certo? Algumas coisas são meio óbvias e meio bobas, mas às vezes a gente tem que falar, porque se fosse óbvias e bobas, né? A gente não precisava falar sempre, mas a gente tem que sempre estar lembrando a galera, porque senão passa despercebido e muita gente não está acostumado com isso. Eu acho que é só correr, correr, correr o tempo inteiro. Vamos correr todo dia 20 km, todo dia, a vida inteira. E não vamos trabalhar volume, intensidade, não vamos dar tiro. Quanto de tiro? Qual tipo de tiro? Né? Quer trabalhar prova longa e está dando tiro na base aí de 2, 3 km. Deixa isso para frente, deixa isso lá para frente. Né? Vamos trabalhar outra coisa aqui agora, vamos trabalhar separadamente isso aqui, depois a gente trabalha outra coisa separadamente lá. Tudo a seu tempo, tá? Tudo a seu tempo, tudo organizadinho. A gente consegue aproveitar muito mais das nossas capacidades físicas. Beleza? Cabeça, consciência, né? Sabendo o que a gente está fazendo. Eu sei que o final do ano agora é o momento de dar uma extravasadinha na comida. Pode comer um pouquinho mais, a gente vai rodar um pouquinho mais de volume também. Mas lembrando que tudo que foge aí do nosso equilíbrio não é interessante. Então aproveitem, mas aproveitem com consciência, sabendo que os objetivos de vocês estão em jogo, né? Então, se você for pender muito para um lado e você tem que ir para o outro, você está indo pelo caminho contrário, né? Então, nesse momento, eu sei que se eu tenho que segurar um pouquinho na alimentação, cuidar com doce, com quantidade de comida, com quantidade de álcool, com sono, com fortalecimento, a gente tem que realmente dar preferência para o nosso corpo e cuidar realmente com tudo, com doce, com sono, com quantidade de comida, com quantidade de álcool, porque quantidades importam. A Carla deve estar rindo desse momento aí. Né? Eu que gosto de uma quantidade boa de comida, gosto de comer bastante. Vou dar uma seguradinha, vamos dar uma mudada, pensando no próximo ano para estar mais leve e treinar de uma forma correta, como talvez eu nunca treinei corrida. Né? Porque antes nunca era o objetivo a corrida, né? A corrida sempre fazia parte do triatlo, mas nunca era o objetivo correr. E agora o objetivo é um pouquinho maior para parte de corrida. Feito! Então é isso, galera. Videozinho longo. Espero que tenham acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, manda pra gente. A gente se fala. Valeu, abraço.